Jake, o cachorro de Hora de Aventura, é a definição de um bom amigo, sempre disposto a ajudar, a aconselhar, a se esticar por quem ama. Suas qualidades são a essência do que o tornam tão querido. Mas e se eu te dissesse que em um dos seus episódios mais geniais, essas mesmas características quase o levaram à morte? No episódio O Limite, a jornada de Jake pelo labirinto não é só uma aventura boba, é um espelho brutal sobre como a ansiedade, a pressão social e a perigosa síndrome do Salvador podem nos empurrar ao burnout. E nesse vídeo vamos desvendar cada camada dessa história, porque ela pode ser a sua. O episódio começa com Finn e Jake no reino da princesa cachorro-quente. Em um momento de pura inocência e conexão, Jake vê uma estrela cadente e incentiva Finn a fazer um pedido, mas Finn, com sua percepção aguçada, corrige. É apenas um vagalume e o beija. A conversa então se volta para um desejo mútuo no futuro, o desejo de um elefante psíquico de guerra pré-histórico, um objetivo grandioso, quase infantil em sua concepção, que representa o sonho compartilhado, a aventura que une os dois. Então o Finn pergunta como faz para controlar esse elefante, e o Jake diz que é o elefante que te passa o controle. E você sabe como controlar esse bicho? Não dá pra controlar, cara. É ele quem te passa o controle, sacou? Essa fala já é um sinal sutil de como a gente às vezes deixa as vontades dos outros ou os desejos alheios guiarem nossas próprias ações. No entanto, o surgimento de uma luz no céu, que eles confundem com outra estrela, revela-se um pedido de socorro dos cavaleiros cachorro-quente, perdidos em um labirinto. A princesa os descreve como muito burros, e esse detalhe é crucial. Ele estabelece imediatamente o contexto da síndrome do Salvador. Cavaleiros cachorros quentes são muito burros. Finn e Jake são chamados para resgatar aqueles que são vistos como incapazes, e essa responsabilidade que eles assumem é o que dá o pontapé inicial na exaustão do Jake. Chegando ao labirinto, Jake tem a ideia prática de ir por cima, se esticando, mas uma placa ameaça de morte quem roubar. É um obstáculo bobo, mas força Jake a uma solução que já mostra o perigo de se sobrecarregar. Ele prende as pernas e se estica por dentro para ir ao fim. Isso já é um baita sinal de ansiedade em ação. Ele quer proteger o Finn a todo custo, tentando resolver tudo e evitar qualquer perigo. Ele se impõe um fardo desnecessário, que é a mesma coisa que a nossa mente faz quando a gente se enche de preocupações e responsabilidades para evitar os problemas. Finn elogia sua inteligência, sem perceber o custo dessa solução. Você é tudo de bom, Jake. Ah, obrigado. Rapidamente, eles encontram os cavaleiros na entrada, e eles revelam que tem uma criatura mágica no final do labirinto que realiza desejos. A oportunidade perfeita para eles conseguirem um elefante psíquico de guerra pré-histórica. O grande sonho deles agora se mistura com o dever de resgate. A busca inocente vira uma corrida pro desejo de todo mundo, com Jake como um veículo involuntário. À medida que avançam, Jake se estica cada vez mais. Finn percebe sua magreza, mas Jake o acalma, negando qualquer preocupação e afirmando estar em forma. É aqui que o burnout começa a dar as caras. A gente nega nossos próprios limites, não quer admitir que está cansado, só para manter a imagem de que somos fortes e damos conta de tudo. Eles encontram um golem gigante e Jake se esforça para segurá-lo, chegando ao seu limite físico, mas os cavaleiros cachorro-quente, que não entendem nada, começam a torcer e gritar o nome dele. Essa pressão social, mesmo sem maldade, faz com que Jake ignore o próprio corpo. Finn se preocupa e avisa para ele pegar leve, mas a torcida dos cavaleiros tem mais força do que a voz da razão do amigo. Jake segue em frente, se esticando ainda mais para prender o golem. É uma imagem forte de autossacrifício. Tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. A jornada continua, e eles encontram outra parte do corpo esticado de Jake, de um lugar por onde já passaram. Mas então, do nada, escorpiões caem e começam a picá-lo. Jake, desesperado para proteger o grupo e fechar a entrada dos escorpiões, se estica ainda mais, mesmo com a dor e o esforço absurdo. Os cavaleiros, de novo, o incentivam a ignorar a dor e começam a torcer. Aqui, a ideia de que temos que aguentar firme e ir além é levada ao extremo. Jake se submete a uma dor física intensa, motivado pela aprovação dos outros e por sua própria necessidade de proteger e resolver. Finn fica preocupado de novo, mas Jake o acalma, dizendo que está bem. Jake, tem que pegar leve na esticada, xará. O quê? Não, Jake, você consegue mais, cara. Vamos, Jake, você consegue. Jake! Ai, beleza, vamos, Finn. O bonde do Chicado vai sair da estação. Tchup, tchup. Em seguida, um clipe mostra a escalada do sacrifício de Jake. Ele se estica por armadilhas e desafios, ficando cada vez mais fino, quase transparente. É um símbolo de como ele está perdendo a si mesmo para cumprir as expectativas. Chegando ao desafio final, um quebra-cabeça no alto, Jake está drasticamente magro, chocando o Finn. Seus olhos não piscam, seu corpo mal existe. É a imagem vívida do burnout em seu estágio mais avançado, onde o indivíduo está exausto física e mentalmente, além de seus limites. Finn, percebendo a gravidade, tenta parar,
Eles já foram longe demais, é hora de ir pra casa. Mas a pressão dos cavaleiros supera a razão e o bom senso. Finn tenta impedir, mas Jake, cego pela necessidade de cumprir a tarefa e pela validação, não escuta e se estica para resolver o quebra-cabeça. A passagem se abre, revelando os desejos. Mas em um ato de pura imbecilidade e descuido, um cavaleiro pula sobre o quebra-cabeça, derrubando e fechando a porta bem no corpo do Jake, que a essa altura é uma linha quase invisível. Jake cai, exausto, e finalmente admite o óbvio. Finn tinha razão, ele extrapolou todos os limites. É um reconhecimento doloroso da sua própria falha em dizer não. Ele promete nunca mais se deixar levar pelos outros. Uma promessa de autocuidado que nasce do fundo do esgotamento. Diante do Jake à beira da morte, Finn enfrenta um dilema moral que resume toda a filosofia do episódio. Usar seu desejo para salvar seu amigo ou para conseguir o elefante psíquico de guerra. Para chegar aos desejos, eles devem passar por mais armadilhas. E a única maneira é o Jake se esticar mais uma vez. Um sacrifício que poderia ser fatal, mas que é a única forma de salvá-lo. Acabou, morri! Nos desejos, a estupidez dos cavaleiros é exposta, quando um pede uma caixa e o outro explode ao desejar inchar. Jake, em sua confusão e fraqueza, gasta seu próprio desejo em um hambúrguer. A prova final recai sobre Finn. Jake o encoraja a pedir o elefante, pois era o motivo de estarem ali, ou seja, o objetivo compartilhado que o levou ao limite. Finn, em sua nobreza e inteligência, faz a escolha certa. Ele pede o elefante, mas faz com que o próprio elefante psíquico de guerra, que também ganha o desejo, cure Jake e salve os cavaleiros. É uma solução engenhosa que honra o amor e o sacrifício. No final, todos saem do labirinto voando no elefante, sãos e salvos. A jornada caótica e dolorosa termina com um final feliz, mas a lição principal fica. É super importante conhecer seus próprios limites e o custo de ignorá-los, tanto pra gente quanto para as pessoas que tentamos proteger a todo custo. A jornada de Jake em O Limite pode parecer uma aventura maluca em um desenho, mas ela reflete uma verdade profunda e muitas vezes dolorosa da vida, a de que nos esticamos demais. Assim como Jake, muitos de nós nos sentimos na obrigação de ser a solução para tudo e todos, seja por um desejo genuíno de ajudar, pela pressão social que nos exige sempre mais, ou pela ansiedade de não decepcionar. Acabamos assumindo fardos que nos consomem, nos deixando finos como um fio, à beira do colapso. O episódio nos lembra que ser um herói não significa ser invencível, significa saber a hora de reconhecer seus próprios limites, de pedir ajuda e, acima de tudo, de se permitir ser vulnerável. A maior prova de amor e força que Finn dá a Jake não é derrotar um monstro, mas usar o seu desejo mais poderoso para curar seu amigo e reconhecer seu sacrifício. Para você que talvez esteja se esticando demais, que sente a ansiedade apertar ou o esgotamento chegar, está tudo bem em não dar conta de tudo. Está tudo bem dizer não. O seu limite não é um sinal de fraqueza, mas sim um lembrete valioso de sua humanidade. Cuide da sua mente e do seu corpo com a mesma devoção que Jake teve por Finn, pois a sua capacidade de ajudar o mundo começa com a sua capacidade de cuidar de si mesmo. Lembre-se, você também é um herói, e heróis precisam de autocuidado.